com esse conteúdo. Nós já estamos ali na oitava aula já, passou tão rápido. Lembra quando você me convidou? Eu já estava na expectativa. E louvado seja Deus, o Senhor tem nos conduzido até aqui, e aqui Verdade. estamos, Amém. um pouco mais do que Ele tem para nos dizer, né, no nosso coração. Vamos iniciar? Vou iniciar com a oração, pode ser? Pronto. Eu quero convidar vocês, então, a pegar sua Bíblia primeiro. Vamos iniciar com o texto bíblico. A gente ora e já leu o texto bíblico, pode ser? Pega sua Bíblia lá e abre em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, dos versos 5 em diante, até o verso 11, mais ou menos, nós vamos ler. Então, pega sua Bíblia aí. Quem tiver com a Bíblia fácil. Eu sei que na correria do dia a dia é difícil, alguns estão saindo da academia, outros devem ter outras atividades, mas se tiver com sua Bíblia aí, pegue rapidinho, vamos ler esse texto. E se você não está com a sua Bíblia perto, mas nós vamos escutar o que o Senhor tem para nos dizer nessa noite, tá bom? Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Altíssimo Pai, louvado e agradecido Senhor, seja teu nome para todo sempre. Muito obrigado pelo lindo privilégio que nós temos de ter o Senhor como nosso instrutor, nosso direcionador. E nesse momento, a oitava aula, nós queremos que o Senhor fale profundamente na nossa mente e no nosso coração. Que possamos sair daqui, Senhor, preenchidos, sabendo como agir da melhor forma no campo missionário, e então ser bem-sucedido na missão que o Senhor nos confiou. Por favor, Senhor, a missão é tua. O Senhor nos dá o grande privilégio de partilhar dessa missão. Então, fala conosco, nos ensina mais uma vez, e humildemente nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. E nós lemos assim, ó: tenho entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, ao que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E é justamente isso que nós vamos aprender nessa noite. O missionário encarnado, feito em Jesus. Jesus é o nosso modelo por excelência. E aqui, Sônia, eu já vou projetar a nossa aula de hoje, tá bom? Para a gente já ter também um recurso aí audiovisual, a gente ter maravilha. Deixa eu maximizar agora. Olha só. Estão conseguindo ver todos? Sim, eu estou vendo. Pronto. Tá abrindo aqui para mim? Maravilha. Também chegou aqui. Amigos, hoje o título, o tema, capítulo 8 ou capítulo 14, né? Tema 8, ou aula 8, e modelo encarnacional de contextualização. Olhando para Jesus, nós temos a base, o modelo por excelência. Ele, de fato, deve ser o nosso norteador. Observe, para a gente entender esse contexto, é importante a gente perceber que, se a gente chegamos nesse ponto, é porque nós já decidimos ser missionários em alguma área da vida ou em alguma parte do globo, seja de forma local, regional, nacional ou internacional. De fato, você já decidiu ser um missionário, mas passando dessa primeira fase da decisão se eu vou ou não ser um missionário, a segunda fase também é muito importante. Vem agora a grande pergunta: e agora? O que eu vou fazer lá? Como é que eu vou superar todos os desafios do campo missionário? E será que eu vou gostar do local? Será que eles vão gostar de mim? Será que eu vou fazer um bom trabalho? Será que eu vou ser bem-sucedido no campo missionário que o Senhor está me enviando? Todas essas perguntas naturalmente explodem na nossa mente e no nosso coração. E é importante a gente entender, primeiro, que se a gente tiver o modelo de Cristo, nós seguiremos muito mais seguros nesse desafio que o Senhor nos confiou. Então, sempre que você
for para algum campo missionário, eu repito, seja no âmbito local, regional, nacional ou internacional, pense em Jesus e em suas escolhas. Pense no modelo dele por excelência. Pense no que ele fez e que eu e você devemos também fazer. Jesus, ele saiu do céu e se encarnou. Ele veio para cá, empoeirou seus pés e caminhou entre nós para que pudéssemos nos ensinar e nos mostrar o caminho para o céu. Da mesma forma, nós devemos fazer. Nós devemos, então ter Jesus como modelo principal. E como é que nós temos isso? Nós podemos entender que o modelo encarnacional é um modelo de identificação missionária. É um Deus que se identifica com seus filhos. Ele vai lá se misturar. E quando nós vamos para a Bíblia, nós percebemos vários momentos que o Senhor se identificou, que o Senhor se misturou, que o Senhor estava perto. Primeiro momento, ou primeira referência que nós temos, é justamente no Éden. Jesus, ele veio para cá, criou o ser humano, mas ele não deixou o ser humano por si só. Ele veio aqui e se relacionou com o ser humano, com Adão e Eva. Toda a viração do dia, ele estava ali com eles. Ele estava se relacionando com eles. Ele não levava, mas ele vinha. Ele se relacionava aqui. Depois do pecado também, ele continuou se relacionando. Ele não se ausentou dos pecadores. Nós olhamos para o Êxodo e para o deserto, nós percebemos Jesus, Deus, através da nuvem sobre o povo. Nós vemos Jesus através da coluna de fogo. Nós vemos Jesus através do tabernáculo no deserto. Ou seja, um Deus que estava no meio, um Deus que se interessava, um Deus que se encarnava de fato. Obviamente, essa encarnação ela foi por excelência com Jesus, mas ele sempre mostrou ele estava próximo do seu povo. Tanto é que nos profetas, quando diziam "Assíduo do Senhor", era uma forma de mostrar que ele estava perto, que ele se interessava pelas dificuldades, pelos desafios, pelos erros que eles cometiam e também queria trazê-los de volta para o correto. E em Jesus nós temos o ápice dessa encarnação. Jesus é o Emanuel, Deus conosco. Ele saiu do céu, se encarnou e se relacionou com todos nós para que pudesse experimentar e não apenas falar assim, oh, você deve fazer isso, você deve fazer aquilo. Não, eu passei pelo que você está passando. Eu passei, eu chorei com você, eu sorri com você. Eu comi a sua comida, eu dormi na sua cama, eu vesti a sua roupa. E quando nós temos uma experiência desse naipe, a tendência é a gente estar muito mais próximo daqueles a quem a gente vai salvar. Então, se a gente pode receber e ser bem-sucedido no campo missionário, é só olhar para Jesus. Jesus é o nosso modelo de identificação missionária. E quando nós olhamos ali para 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9, que Jesus ele se fez pobre para que a gente se enriquecesse, ele desceu do céu, empoeirou seus pés, ele viveu, ele comeu nossa comida, como a gente acabou de falar, de conversar, ele dormiu na nossa cama, ele estava lá no meio do povo, ele estava sentindo as mesmas dores que o seu povo sentia. Essa identificação missionária, essa empatia que ele teve de estar no meio, isso nos mostra como nós devemos encarar o campo missionário. Nós nunca devemos encarar o campo missionário com o sentimento de que somos superiores ou de longe. A gente precisa se misturar, a gente precisa estar no meio das pessoas a quem a gente foi enviado para salvar. Quando nós olhamos isso, chama há um apelo diretamente para você e para mim. Você precisa e eu preciso estar perto. É isso que chamamos de encarnação. É estar com as pessoas a quem viemos servir, perto, junto, vivendo da maneira mais parecida com as deles possível. E isso é muito importante. Você precisa estar perto. E quando você está perto, você declara algumas coisas para as pessoas. A primeira coisa, que sua forma de vida é boa e valiosa e você respeita isso neles. Quando você está se relacionando com as pessoas, você está mostrando para eles que a forma de vida deles é interessante, que você não está com sentimento de superioridade, mas que você de fato considera e respeita
a forma do outro viver, que você não é superior ou melhor do que eles, você gosta deles, deseja compreendê-los melhor, deseja viver o que eles estão vivendo, você deseja compartilhar das experiências que eles compartilham. Obviamente, a gente precisa não ceder ou nem negociar princípios. Princípios são inegociáveis, mas costumes, meios, formas de chegar no coração, isso sim deve ser compartilhado. Devemos, muitas vezes, até vestir as roupas deles, comer a comida deles, estar vivendo de fato a vida que eles vivem, para que a gente possa encontrar caminhos, pontes mais fáceis para chegar ao seu coração. Desejamos aprender com eles. E, infelizmente, muitos missionários cometem muitos erros com isso. Acham que já conhecem tudo, já estão de forma superior a essa cultura que eles estão indo, eles não conhecem ainda, é uma cultura distante. Então, o sentimento que muitos vão adentram esse campo missionário é um sentimento de que está em um pedestal ou um degrau acima dos demais. Isso não é verdade. Nós estamos nivelados e precisamos entender que existem culturas diferentes, não superiores, são diferentes. E cada cultura tem algo a ensinar para outra cultura. Você tem muito, de fato, a ensinar para eles, mas eles também têm muito que ensinar a você. E quando a gente entende isso, a gente fica mais aberto e moldela as nossas próprias ações em relação a eles. As nossas atitudes de um missionário encarnado é completamente diferentes das atitudes de um missionário que não teve essa encarnação, que não mergulhou realmente na cultura que ele foi ser inserido para salvar pessoas. E isso, naturalmente, traz muitos aprendizados para o missionário em si. Em primeiro, o aspecto que afeta justamente a própria atitude. A atitude desse indivíduo ele é modelado, não apenas a atitude do outro, a vida do outro é modelada, mas a atitude desse missionário encarnado também é modelada. A gente começa a considerar os outros como iguais, não como superiores, aceitando o papel não de muitas vezes de professor, mas de aprendiz. Também nós nos tornamos servos, abrindo mão do nosso direito de ser chefe. Lançamos nossa sorte com eles, aqueles que nos cercam, experimentando o máximo possível a vida que eles vivem. Tentamos ver o mundo através de seus olhos, em vez de pedir-lhes que olhem através dos nossos olhos. Escolhemos ver o bem ao nosso redor, cultivando um sentimento de tolerância, de plena aceitação. Admitimos que nossa própria cultura não é perfeita e lembramos disso aqui que Ellen White disse, ó, não há pessoa, nação que seja perfeita em todo hábito e pensamento. Uns devem aprender com os outros. Portanto, Deus deseja que as diferentes nacionalidades se misturem em juízo, sendo uma em propósito. Então, a união que há em Cristo será exemplificada. Olha que extraordinário. Ela traz também outro texto lá no Desejo de Todas as Nações que é incrível. Diz assim, ó: Jesus via em cada alma alguém a quem devia ser feito, chamado para o seu reino. Aproximava-se do coração do povo e misturando-se com ele como alguém que desejava o bem-estar. Procurava-o nas ruas públicas, nas casas, nos barcos, olha Tiago, Pedro e João, na sinagoga, nas margens do lago, nas festas especiais. Ia-lhe ao encontro em suas ocupações diárias e manifestava interesse em negócios seculares. Não tem a ver apenas com igreja, ou algo parecido com isso. Nós também precisamos entender a sua cultura, os seus gostos, não apenas ir formatados com o conhecimento teológico, bíblico, mas também conhecer vários tipos de outros assuntos para que a gente possa conhecer e bolar meios de chegar ao seu coração. A gente precisa encarnar de fato nesse princípio, né, nessa encarnação. E aqui vem a pergunta, mas pastor, como eu consigo fazer isso? Como é que eu posso, na prática, me encarnar? E eu confesso, amigos, que essa é uma pergunta que é latente no meu coração e na minha mente. Eu fico morrendo de vontade de Deus providenciar meios
para que eu possa ter outras experiências. Obviamente, e o campo missionário, ele é vasto, ele começa na nossa família. Nossa família é nosso campo missionário, primeiramente. Mas é, quando alguém deseja ir além, ir a mais, o Senhor sempre tem campos abertos para o evangelho chegar. Você se encarnar de fato, você vai fazer uma grande diferença naquele lugar que o Senhor te enviou. Foi por isso que a gente trouxe uma surpresa maravilhosa para vocês, porque eu não conseguiria falar para vocês como um homem pode falar para você. O pastor Valdislau foi contemporâneo lá no SALT, no seminário, um amigo do coração. Eu liguei para ele e falei, pastor, nós teremos uma aula especial lá com os alunos do FBA, da Missão Bahia Extremo Sul. E nós vamos falar hoje de missionário encarnado, aquele que vai de fato para o campo missionário, encarna, se relaciona, come com eles, se veste como eles se vestem, é, dormem na mesma cama que eles dormem, o tipo de casa. E aqui eu queria que você falasse um pouco sobre isso. E por isso, amigos, eu queria agora já apresentar esse homem de Deus aqui para vocês. Queria chamar aqui o irmão Val, o pastor Val, como carinhosamente nós chamamos ele. Ele está por aí, ele entrou. Irmão, você consegue, pastor, você consegue abrir o seu áudio para a gente conversar um pouco, para a gente conversar sobre a alimentação daí. O Val, o pastor Val, ele está lá em Cabo Verde já há um tempo, e ele foi logo depois da formatura aqui em teológico, ele foi para lá, e louvado, ele está fazendo um lindo trabalho aí, já nesses 6 meses que ele está lá, ele já batizou 40 pessoas lá no Cabo Verde, e tem experiências maravilhosas para nos contar. É, Gostaríamos de saber sobre a alimentação, vestuário de Cabo Verde, habitação. Como foi, pastor, a experiência de encarnar em uma outra cultura? Como o senhor se sente em partilhar a mesma experiência que Jesus participou? Jesus saiu do céu e veio para cá, se encarnou, viveu entre nós. E você fez praticamente a mesma coisa. Você saiu daqui do Brasil e foi para lá, aí para Cabo Verde, e está aí agora se relacionando com esse povo, amando esse povo, buscando a salvação deles. Como é se inserir integralmente, pastor, em uma nova cultura, e como tem sido essa experiência para você? Quero, primeiramente, agradecer a Deus a oportunidade que Ele nos dá de estar junto com você, pastor Daniel, meu amigo, Prazer é estar nosso, junto meu amigo. estar junto com os irmãos aí, dividindo esse conhecimento, esse aprendizado que o nosso Deus está nos dando a cada dia aqui em Cabo Verde. Irmão, na verdade, eu estava aí pela cidade de Itambé, não sei se é distante ou próximo aí de vocês, e 2023, nós tivemos o convite em dezembro para vir para cá, para Cabo Verde. Nós aceitamos o convite através de um pastor que estava aqui, que nos conhecia, e chegando aqui para desenvolver o trabalho, o início foi difícil, porque a comida, a cultura, a maneira do povo viver, eu fui aprendendo com outro pastor, por sinal ele já voltou para o Brasil, e eu estou ficando aqui por mais alguns anos. Por exemplo, aqui em Cabo Verde, irmãos, nós estamos em um local chamado Ilha do Fogo. Ilha do Fogo porque tem um vulcão que ele teve sua última erupção em 2014, onde vários irmãos nossos e pessoas da comunidade perderam suas casas, pessoas que só conseguiram tirar a roupa do corpo e malmente o veículo, não deu para carregar mais nada, só a família, aqueles que tinham. Outros que não tinham veículo saíram andando para não perder a vida. Mas eles são pessoas que, resignação, estão trabalhando, reconstruindo suas casas. E nós temos uma igreja próxima a esse local, justamente aí, Daniel,
Nós tivemos o Campori, no fevereiro de 2024, onde depois nós saímos na comunidade, para visitar a comunidade, nós encontramos esses rapazes aí, de Cabo Verde, dois, outros eram daqui de Cabo Verde, mas de outra comunidade, um pouco distante aqui esse lugar onde ficou o vulcão chamado Chã das Caldeiras. Chã das Caldeiras porque tem o vulcão e ao redor do vulcão tem várias montanhas. E é como se fosse uma caldeira, né? E o povo fica ali naquele... E o nosso Campori, o primeiro Campori das bravadores da ilha Fogo e Brava, foi aí próximo ao vulcão. E correu tudo bem, graças a Deus. Nós fizemos visita na comunidade, nos relacionamos com as pessoas. Por sinal, depois desse momento, tivemos batismo. Esse que está ao meu lado é o pastor Israel, que nos conhecia e estávamos no Brasil, depois viemos aqui, trabalhamos juntos, ele agora já retornou com sua esposa. A foto ao lado, nós estávamos na 13ª Assembleia Geral, com o pastor presidente da União, Davi Joaquim, e o outro aí é o ancião, que é o tesoureiro da União, ficando também, eu não lembro o nome dele agora, eu anotei, mas o papel não está aqui, mas fica para depois aí, tá, se vocês tiverem interesse em saber o nome, tá bom? E esse batismo aí foi com as pessoas que estão com o roupão azul, irmãos, nós estivemos em uma localidade chamada Estância Roque. Lá ainda é um grupo, e pela graça do nosso bom Deus, o Espírito Santo alcançou corações dessas. Uma platina na perna, a perna dele não dobra, ele não consegue dobrar o joelho. Nós vamos batizar em uma outra igreja, onde tem um batistério, que é grande, que ele pode ser mergulhado nas águas. Irmão, se quiser fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade, viu? Então, essa igreja aí é uma igreja chamada... É a igreja de Chão das Caldeiras, essa igreja aí, Chão das Caldeiras. É próximo ao vulcão, ela fica mais ou menos a 4 quilômetros do vulcão, tá bom? Mas já está tendo um espaço maior para construir, que a igreja está crescendo, já temos... Já para... Aí também Pastor, foi parte do... Oi. continue. Estava falando aqui, mas agora voltou. Continue. Esta casa aí eu tirei, que são modelos das casas aqui, entendeu? Mas, irmãos, a habitação é como no Brasil. As pessoas de condições têm cada melhores. As pessoas que não têm tanta condições têm uma casa mais simples e humildes. Agora, aqueles têm uma cultura muito grande, principalmente os jovens, de estudar em Portugal, na França ou na América. Por sinal, alguns casais aqui que conheceram o amor de Cristo não se batizaram porque a esposa ou o marido está esperando ser aprovado o visto para ir trabalhar na América, nos Estados Unidos, entendeu? E muitas pessoas, alguns... Está me ouvindo? Pastor, sim, estamos ouvindo. Então, acabou as fotos aí, né? Acabou. Então, pronto. Então, vamos falar de vestiário. Olha, o vestiário Pronto. deles, os vestiários daqui, cabo-verdiano, é igual no Brasil. Primeiro lugar, assim, as pessoas que vão na igreja, a vestimenta é como se fosse no Brasil, tá bom? Agora, eles têm muita tendência aqui a vestir, principalmente os jovens, tipo os Estados Unidos, de tênis, camisão folgado, a maioria gosta de cabelo rasta, entendeu? Até dentro da igreja tem muitos com cabelo rasta, entendeu? Aquele cabelo
é dread ou dread, não sei como é esse nome aí que chama aí. Ah, Uhum. E em relação à alimentação, irmão, eles comem aqui muito feijão. Eu, a princípio, logo na primeira semana, eu tive uma diarreia porque eu fui beber a água daqui, irmão, a água é um pouquinho, acho que é por causa do vulcão, a água para gente que não tem costume não é bom, e aí fez mal. Eu tive diarreia. Então hoje eu só compro água mineral que faz bem. Então a água tratada que é um pouco mais barata da mineral, mas água daqui mesmo que vem da torneira eu não bebo. Até quando eu chego na casa dos irmãos, os irmãos já eles já sabem disso que quando eles chegam, uma pessoa ele pergunta, alguns pensam até que eu sou cabo-verdiano. Ele, pastor, você é cabo-verdiano da onde? Eu digo, não sou brasileiro. Quando eu sou brasileiro, que eu peço água, ele já procura água tratada, água mineral. Eles não dão a mesma água para mim, a que eles bebem, entendeu? Porque eles sabem que a água daqui é muito pesada. A comida entendi. tradicional dele aqui é uma comida chamada cachupa. Cachupa é feijão, arroz, abóbora, peixe, couve, milho, tudo junto. Bom, agora tem outros. Isso eu estou falando para a gente que em Professor, e relação como foi, pode falar. além do dialeto, aí, além do português, né, que Cabo Verde fala, a língua oficial é português, né? Tem Português. dialeto, O se não me engano, dialeto, de, o dialeto deles é o dialeto crioulo. Dialeto crioulo, nós estamos aprendendo, como eles dizem aqui, é pouco a pouco. legal. Quando eles querem falar, quando nós vamos a algum lugar almoçar, na casa de um irmão, ele pergunta, pastor, tá sabe? Eu fiquei sem saber assim a primeira vez, sabe? O que é que tá sabe? Não, a comida tá boa, tá gostosa. Se tá gostosa, tem que dizer que tá boa, tem que dizer que sabe. Tá sabe é porque a comida tá boa, a comida tá gostosa. Quando ele vê alguma coisa, para a igreja que está reformando, pastor, a igreja tá basofa. Aí, basofa é o quê? É bonita, tá ficando bonita, tá basofa. Se for no masculino, é basofa. Quando eles querem falar muito, ele fala teu. Teu é muito. Teu significa muito. Ion é Senhor. Quando nós vamos fazer trabalho missionário à tarde, no sábado, outro dia aqui, que a gente visita alguma comunidade, vai para outra, aí o pessoal está, Dubai é o quê? Aí eu pergunto, meu irmão, Dubai, vamos, pastor, vamos, Dubai vamos. E aí nós vamos aprendendo, pouco a pouco, como ele fala aqui, o crioulo, né? Que Pamode, legal. pamode significa porquê. Se você quiser, geralmente, alguns irmãos, eu percebo eles pregando, eles falam, pamode significa porquê. Aí eu pergunto, irmão, pamode que ele falou é o quê? É porquê, pastor. Eu digo, tá bom. Pamode significa porquê. Que legal. E E as coisas aí, pastor, como é que são feitas? Em relação à moeda brasileira para a moeda cabo-verdiana, como é que foi essa adaptação em relação às compras, à moradia também? Tem fácil acesso? Eu sei que tem que importar muitas frutas, né, para ir. Nos conta um pouquinho sobre a facilidade de achar coisas. Tem coisas parecidas com o Brasil? Eu sei que ele tem muita banana, né? aqui tem muita banana, aqui ele chama manga de mango. A safra de mango passou. Nós estamos na safra agora de uva. Eles plantam muita uva aqui. Sempre estão me dando presente ano com uva, com a fruta da safra, né? E agora a moeda é o escudo cabo-verdiano. A moeda real é valorizada mais do que o cabo-verdiano. Mas como a gente transfere para comprar aqui, a gente tem que ter cuidado, que as pessoas veem pela nossa maneira de conversar. Aí tem alguns que gostam de explorar um pouquinho, né? Gosta de cobrar um pouco a mais. Aí alguns irmãos me orientou, pastor, você faz a transformação, você faz a comparação do preço no Brasil e o preço daqui. Aí você vai perceber se eles estão querendo cobrar o preço normal ou o preço a mais. Entendeu? Então, quando a gente compra no mercado, não, preço para todo mundo ali, mas se a gente for comprar em feira livre, assim, tem que ter cuidado.
Senão ele vê que é de fora e eles pensam que é turista. Então, às vezes, ele começa, pastor, diga que você é daqui, diga que você é morador, viu? Aí eles aí, não, vou fazer um preço menor, aí diz que vai dar um desconto, mas eles cobram mais à primeira vista. Não são todos, não, né? Mas alguns. Natural. E agora, sobre recreação, pastor Daniel e demais irmãos, os jovens aqui é como no Brasil, né? A maioria deles gostam de futebol. Que legal. A maioria deles gosta de futebol. Agora, os jovens da igreja, poucos jogam futebol. Até porque eu vi algumas proibições, mas no momento a gente falar sobre isso não. Mas os jovens daqui, a maioria das igrejas tocam violão, teclado, cavaquinho, acordeon, que é a sanfona. Eu mandei até um vídeo para vocês de um irmão tocando aí acordeon. Uhum. Pois é. Que legal. E a diversão deles aqui, quando tem futebol aqui em um estádiozinho, meu irmão, eu vejo passar muitos carros. Agora, outro desafio que nós temos aqui é a dificuldade de transporte. Aqui não tem transporte como é nas cidades grandes do Brasil. Aqui nós temos as Splinter, que ele faz trabalho até 3, 4 horas da tarde. Depois de 4 horas da tarde, já fica um pouco mais difícil. E tem algumas igrejas aqui, pastor Daniel, para a gente para essa igreja que é próximo do vulcão, eu já saio, quando eu vou passar o sábado lá com eles, na escala eu já deixo sábado e domingo, porque é distante, como eu não tenho carro aqui, eu já saio depois do almoço de sexta, lá eu já durmo alguma pousada lá dos irmãos, ou na casa de algum deles, eles já preparam um quarto lá para eu e minha esposa, a gente fica por lá, já almoça com eles, já janta, já sai a trabalhar junto na missão, fica no culto sábado, com os aventureiros pela manhã, no domingo à tarde com os desbravadores, e assim nós vamos trabalhando juntos. Que E só volta maravilha. na segunda-feira para casa. E o culto aí, pastor? Ela é semelhante à nossa aqui no Brasil? Como é o culto aí? Geralmente, os dias de culto é sábado, domingo, quarta-feira, como é aqui no Brasil? Como é que funciona? Funciona da mesma maneira. Eles aprendem muito com o Brasil. A maneira de eles aprender aqui a adventista é mais com o Brasil mesmo. Conhecem muitas músicas dos brasileiros adventistas, eles gostam muito. Os pastores adventistas, muitos eles conversam comigo, pastor, é tantos pastores que ele conhece, eu digo, rapaz, o Brasil é muito, eu falo que o Brasil é muito grande, para não é igual aqui não, que aqui tem acho que é 15 ou 18 pastores, e aí quase todos se conhecem, eu digo, o Brasil é muito grande. Eu conversando com ele, tem associação que tem mais de 50 pastores, ele é mesmo, eu digo, pois é, tem associação que tem mais de 50 pastores. Então, Uma realidade bem diferente, né? Mas, bem diferente. e você está aí com eles, você percebe que quando você come a comida que eles comem, quando você tem a mesma forma de viver que eles têm de viver, você acha que isso facilita chegar no coração deles? O foco, né, da nossa aula hoje é justamente essa encarnação, essa identificação missionária, é entender sua cultura, sua forma de viver, seu vestuário, alimentação, dia, tudo que você está conversando com a gente agora, é realmente mergulhar na cultura deles, né, e fazer com que crie pontes para o coração. Você sente isso, pastor? Pastor, eles gostam de ouvir falar de Deus, entendeu? Só que tem muitas religiões aqui também. Não tem tantas como no Brasil, mas o catolicismo aqui é muito forte. Catolicismo, a igreja dos Nazarenos, a igreja dos Mormons, são os últimos dias, e o Testemunho de Jeová. Aqui, onde nós estamos aqui na cidade de Cova Figueira, só tem esses. Mas em outros mais distantes tem também Universal, entende? Mas depois da católica aqui, a adventista é que tem o maior número de membros. Bom, a adventista aqui está em segundo lugar. Agora, a maneira de chegar até eles, irmão, é através da amizade mesmo. Através da amizade, se misturar com eles. Nessas fotos aí, eu vou, me misturo com eles, paro, sento, converso, bato papo, aperto a mão. Eles têm uma maneira de saudar assim, bater a mão no peito depois. Aí fui vendo, fui aprendendo. Ele, pastor, você é Cabo Verde? Aí eu falo, não sou brasileiro, mas você tem cara de Cabo Verde. Eu digo,
É assim mesmo, é a mistura das duas famílias que se juntaram, de meu pai e minha mãe. E graças a Deus, esse povo precisa ser amado porque é um povo sofrido, sabia, pastor Daniel? É um povo sofrido. O país aqui não é muito desenvolvido. E o trabalho deles aqui é mais braçal. Irmãos, criança de 8, 10 anos já ajuda o pai no trabalho. Fica em casa trabalhando, catando feijão, catando milho, catando as coisas para ajudar, porque todo mundo tem que ajudar, porque é difícil pagar dinheiro aqui. Então, se eles não trabalham no campo, ele vai ficar difícil para a sobrevivência, entendeu? Então, não tem trabalho assim em lojas, em mercados para todo mundo. Não tem desenvolvimento industrial ainda aqui. Está chegando ainda aos poucos. Então, eles têm essa dificuldade. E agora eles gostam quando a gente chega. Uma coisa que eu observei quando nós vamos na casa dele, algum missionário que chega e vai fazer oração, eles chamam todo mundo que está em casa para tudo que está fazendo para participar da oração. Já tem alguns lugares, como ontem está fazendo algumas visitas, tem pessoas que são católicos, abre a porta, nos ouve, mas tem outros que não querem nem ouvir. Acham que estão naquela, principalmente os mais maduros, mais idosos. Então, eu trabalho muito com a juventude aqui. Com a juventude é mais fácil nós trabalharmos aqui. Né? Da idade de 8 anos em diante, juvenil, vários adolescentes que aceitaram Jesus em várias igrejas. Nós temos uma média já de próximo mês de setembro, uma média de 20 a 30 batismos já se preparando para setembro. Que bênção, pastor. Porque agora, pastor, nós estamos aqui no tempo da chuva, entendeu? E a chuva, o povo sai só para o trabalho e depois volta para casa. O pessoal até para ir para a igreja é difícil. Porque nem todo mundo aqui tem condições de ter um guarda-chuva, a maioria não tem carro. Então, só os que moram perto da igreja mesmo que vai. Os que moram distante já não vai, no tempo da chuva. Uhum. É uma riqueza, viu, pastor? Ouvir o Senhor é uma riqueza. Essa, Tem uma... essa camisa que eu estou aqui, ó, é a camisa dos desbravadores. É a camisa nacional dos desbravadores de Cabo Verde. O pastor Legal. Israel, estamos aqui, ele bolou essa ideia com a esposa, nós fizemos. Aí nós estamos usando ela, quando nós temos encontros com os desbravadores, nós vamos com esse tipo de camisa aqui para que outros sejam incentivados. Nós trouxemos 500 camisas, mas eles rapidamente acabou. Aí e nós mandamos fabricar no Brasil. Então, aqui, pastor Daniel, eles têm muita dificuldade, muitos jovens, alguns jovens que desbravadores, alguns pais não são adventistas, não é que eles não queiram ajudar, alguns não têm condições mesmo de ajudar, para compra de lenço, farda, que é difícil. E a gente tem que comprar na cidade de praia, na capital de Cabo Verde, entendeu? E às vezes nós vamos para o Brasil lá pedir apoio, ajuda, porque tem algumas pessoas que ofertaram lenço, outros ofertaram as insígnias para a gente trazer para cá e doar para eles, entendeu? Porque tem muita dificuldade. Cintos, e assim sucessivamente. Brevemente, você eu estou. Pode falar. Você acha que o Cabo Verde precisa de mais missionários aí? Tem muita gente boa aqui, viu? Já animado para ir, viu, pastor? Se a gente manter contato, puder vir aqui na minha casa, eu e minha esposa, puder vir para cá, eu vou abraçar, conversar com o presidente que puder abraçar, se quiser vir para cá, eu e minha esposa estão aqui, vai trabalhar junto com a gente, vamos trabalhar para Cristo aqui, vai ser muito gratificante, viu? Que benção. Além de ter praias maravilhosas aí, né? Realmente ilhas. tem praias maravilhosas, mas eu ainda não conheci nenhuma. Não Mas conheci, só conheço por ouvir falar. Tem a praia de São Felipe, que é na Ilha do Fogo, onde eu estou, tem um lugar onde o pessoal aqui vai, mas só que nos domingos eu estou nesse corre-corre, aí terminou, nós marcamos, e ontem que nós marcamos foi um dia que choveu bastante, aí nós não fomos. Mas eu conheci outra praia em São Felipe, que eu tive lá, ainda pisei na água, mas não tomei banho não, mas tem local de tomar banho lá também. O clima aí é mais quente, frio, venta muito, eu sei que venta muito, né? Venta muito. Nós chegamos em janeiro, estava muito quente.
Esses últimos meses, até o mês de junho, estava quente. Agora, do final do mês de junho para cá, começou a vir aquela brisa, a nuvem é pesada, mas não chove, a nuvem passa, vem um vento frio, mas não chove. Só que agora, no mês de junho em diante, é que começa a chover. Como eles deu as primeiras chuvas, ele já começa a preparar a terra para o plantio. A chuva serôdia, como eles dizem aqui, das bênçãos. Que fantástico, viu? Pastor, assim, para mim, eu sei que para todos aqui está sendo maravilhoso ouvi-lo. Essas experiências, a gente começa a viajar, a mente começa a já imaginar o ambiente e toda a vivência que você está tendo aí. E, de fato, pelas fotos, já dá para a gente entender um pouquinho do contexto. E louvado Uhum. seja Deus e por esse Uhum. desprendimento e sair daqui do Brasil para ir para Cabo Verde, estar fazendo esse lindo trabalho aí nesse país. A gente sabe que é muito desafiador, mas que está trazendo muitas experiências para você, para sua louvado É, pela sua vida. os desafios aqui, pastor, é que, por exemplo, eu vou participar do culto 7 horas da noite. Eu saio daqui 3 horas caminhando, entendeu? Se passar um carro, eu passo o carro, eu pego, aí estou com o valor ali que eles dão ajuda de custo para o transporte. Mas se não passar, eu já tenho que ir dentro do horário que dê para eu chegar andando, entendeu? Olha Aí, às só, vezes, é 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas para dar bicicleta para chegar a depender da igreja, entendeu? A mais próxima aqui é daqui 800 metros, é a próxima daqui da onde eu moro. Mas as outras já é distante, é coisa de 10 quilômetros, 15, 5 quilômetros, aí tem que sair mais cedo caminhando. Passou um carro, alguns dão carona, o pessoal quando vê assim, alguns dão carona, outros é o carro que faz leva o povo e traz mesmo, que eles trabalham para pagar o dinheiro dele, aí a gente paga no escudo. Agora, para voltar, depois de 8 horas, aí é muito difícil. É muito difícil, porque não tem carro. Às vezes, na igreja que a gente vai, quando tem um irmão que tem carro, ele nos traz até em casa. Quando não tem, tem que saudar os irmãos, da graça a Deus. Geralmente, depois do culto, os irmãos chamam a gente para jantar, para tomar um café junto com eles, nós vamos jantar e depois a gente tem que caminhar para chegar em casa. são os desafios, né, do campo missionário. Desafio do funcionário. Uhum. E isso vai enriquecendo nessa experiência maravilhosa. E Jesus fez isso e também convida a todos nós, né, pastor, para Com repetir o certeza. da mesma forma que ele saiu do céu e veio para esse mundo como missionário, nós também devemos seguir o exemplo dele de sair do nosso ambiente, do nosso conforto e vencer e ir para salvar pessoas. Essa deve ser a nossa Amém. missão. Muito, mas muito obrigado por esse bate-papo que nós tivemos aqui. Eu sei que foi pouco tempo, mas já deu para a gente entender um pouco do contexto aí de Cabo Verde, da missão em Cabo Verde. Louvado seja Deus pelo seu trabalho aí. 40 pessoas já foram batizadas, mais umas 30 e poucas, né? Aí se preparando para o Correto. batismo. A gente percebe realmente. Porque tem grupos aqui, pastor, que não tem batistério. Essa igreja que está próxima aqui à minha casa, o nome da igreja é de Roçadas, ela tem batistério. O que é que fazia? Outro pastor que estava aqui. As igrejas tinham as pessoas para se batizar, marcavam um sábado, vinha tudo para fazer o batismo nessa igreja. Aí tinha dia que era 30, 40, eles batizavam assim desse jeito, entendeu? O que é que Entendi. um dos anciãos me começou, pastor? A gente queria fazer o batismo na nossa igreja, porque a gente não tem dinheiro para levar todo mundo da comunidade que quer ver o batismo. Tem parente que quer ver o batismo. Aí, Sim, graças a Deus, teve um irmão que tem condições aqui, comprou um tanque de fibra desse que tem no Brasil. Agora a dificuldade é para levar, aí leva para lá, o tanque tem que chegar às vezes 2, 3 dias antes do batismo para poder conseguir água, porque às vezes tem lugar que não tem água fácil, tem que carregar para encher, porque eles aqui economizam muita água, que a água é difícil, entendeu? Então nós estamos juntos fazendo esse batismo em cada igreja com esse tanque aí. Das que não tem, porque somente das 9 igrejas, somente 2 têm batistério, 7 não tem. olha, olha só, Sônia, o tanque batismal itinerante vai pingando nas É. igrejas. Ele leva Uhum. que fantástico, Eu que ia fazer fantástico.
o ancião que é dessa igreja aqui, que tem um tanque, então, onde tem pessoas que têm mais condições, ela já está uma igreja, além de estar a igreja organizada, tem mais condições, então tem batistério, está tudo bem feito. Aí o pessoal vem para cá, só que quando eu fui visitar a igreja, que eu conversava, que eu vou conversar com o ancião, pastor, eu visito um por um da igreja e visito todos afastados. Eu pego a lista de cada igreja, dos irmãos que estão congregando e dos afastados. E cada dia eu visito. Hoje é minha folga, mas hoje eu já visitei pessoas, porque se eu for deixar só para. Não vai ter condição, não. Eu quero até o final do ano visitar todos, de todas das 9 igrejas, eu quero visitar todos e todos que estão afastados. E Amém. eles recebem a gente muito bem, viu? Com muito carinho. E outra coisa aqui, pastor, quando o outro pastor me falou, é quando eles dão um presente, aceite, porque se ele der um presente, ele fica assim, como se você não é orgulhoso, assim, como desfez do Superior, presente, então, superior. pessoa. Irmão, quando eu cheguei com minha esposa, esses irmãos me deu tanto feijão, que eu tive que dar o feijão, sabia? Não, pastor, eu falei, irmão, já tem um feijão em casa. Pode levar, pastor. Aqui é Deus que está mandando nós feijão. Eu disse, tá bom. Aqui, vou Coisa mostrar para gostosa. vocês aqui. Teve um irmão aqui que estava aqui, ele é daqui, Cabo Verde, não é adventista, está na América. Aí veio passar um dia aqui, aí me viu, deixou na casa dele essas 2 gravatas para mim, de presente. Disse, pastor, tenho 2 gravatas lá para você. E também deixou essas camisas aqui, que eles gostam muito dessa camisa aqui. Camisa colorida, entendeu? Aí me deu de presente. Eu disse, tá bom, meu irmão, Deus abençoe. Como o outro pastor me falou, quando o outro pastor me falou, pastor, o que der de presente você pegue. Aí, irmão, a geladeira ficou cheia. E quando o pessoal me dava feijão, eu já não falava mais. O que é que foi? Eles me davam feijão, eu procurava uma família mais carente, Gente, e aí juntava mais algumas coisas na minha esposa, ia levar e dava, ô pastor, obrigado, agradecendo. Eu disse, olha, a igreja, aí eu falei, a igreja que está dando, que é para incentivar as pessoas a vir visitar a igreja, entende? que Porque se eu maravilha. for. E é um Agora, povo que saiu de 2014, né, de uma erupção vulcânica, ainda estão se reconstruindo, né? E ainda se construindo. Eu, de todo. quando eu for lá da próxima vez, eu vou tirar algumas fotos de algumas casas que tem a lava entrou pela casa dentro. Tem uma casa lá Olha, que a lava cobriu tudo, mas tem algumas que ela não chegou a cobrir tudo, não. Entendeu? E aí eu vou tirar a foto e vou mandar para você, para em outra oportunidade você mostrar para os irmãos aí. mostra Pastor, essa o povo aqui, experiência. eles são, como é que se diz, acolhedor. Apesar das dificuldades, eles são um povo acolhedor. Ele nos acolhe muito bem. Nos acolhe muito bem, graças a Deus. Parece que quem menos tem, mais proporciona, né? É incrível isso. Olha, é desse jeito mesmo. É Tem fantástico. mil- quem tem pouco gosta de dar mais, sabia? Quem tem menos gosta de dar mais. Isso é uma Pessoas aí lição que para o Uhum. povo que Pastor, eu estou aqui aprendendo com eles, porque eu cheguei aqui quando vi aqueles meninos tocando piano, tocando violão, tocando acordeão. Eu falei com eles, irmão, onde é essa escola que você... Não, pastor, a gente aprendeu aqui mesmo. Pô. E vocês falam francês e inglês como? Não, a gente aprende na televisão. Rapaz, eu disse, então eu vou aprender. Eu quero voltar para o Brasil já falando, além do dialeto crioulo, eu quero falar um outro idioma, se possível, inglês, já fluentemente. que maravilha. A gente não apenas ensina, né? Mas a gente aprende, acho que a Uhum. gente ensina, né, pastor? Esse sentimento de fato de encarnar, de se relacionar, de estar perto, de se envolver, de mergulhar na cultura do outro. Isso cria pontes, isso cria facilidades para que o evangelho chegue ao coração deles. Louvado seja Deus, o pastor. Louvado seja Deus pela sua vida. Eu não sei quanto tempo a Uhum. gente tem ainda. Eu estou olhando aqui, tentando acompanhar aqui o relógio. Mas se eu pudesse ficar aqui até meia-noite, filha. A gente pode. Mas muito bom, viu? Obrigado pelo convite, Sônia. Obrigado aí pela recepção. E obrigado também, pastor Val,
por essa experiência compartilhada com a gente, é assim, fantástica. Eu estou aqui já desejoso, rapaz, quando eu estava pensando já tarde, me bateu várias vezes o desejo de conhecer Cabo Verde, várias vezes. Espero ter a Uhum. oportunidade de estar aí com você também, compartilhando desse povo tão querido que aí mora, viu? Deus seja louvado pela sua Amém. vida. Amém. Pastor Daniel, eu quero agradecer a Deus, agradecer a oportunidade que você nos deu aí, agradecer a Sônia, manda um abraço aí para a irmã Sônia, para você, para todos os irmãos que nos ouvem. Eu tô aqui, E a já tô porta recebendo o abraço, viu? Amém. A porta da missão está aberta, viu, irmã? Pastor Daniel, jovem aí que tiver interesse em vir para cá, eu vou tentar falar com o presidente aqui, se for possível, a igreja, porque a igreja aqui não tem tanta condições, entendeu, pastor? Mas dentro do possível, se puder trazer dois ou três, ou até um mesmo que tiver interesse em vir para cá, as portas estão abertas para nós trabalhar nessa missão que é de Deus e que Ele está nos dando a oportunidade de crescer junto com nossos irmãos aqui, se preparando para a volta de Cristo. Daniel, manda eu. Daniel. Tem oportunidade, viu? Uhum. Maravilha, gente, maravilha. Uhum. Sônia, obrigado mesmo, viu, por esses momentos que nós tivemos. Foi, sim, extraordinário esses momentos. Louvado seja a sua vida, viu? Pastor, muito obrigada, pastor Val, muito obrigada, pastor Daniel também. Louvado seja Amém. Deus pela vida de vocês. E sabe, enquanto o pastor Val estava aí falando, eu fiquei aqui pensando, olha só, a gente às vezes tem tanta facilidade que no Brasil, a gente tem igrejas muito perto, a gente tem essa facilidade aqui de uma condição financeira, talvez, dos irmãos que são mais favoráveis, as condições aqui. E às vezes, quando a gente vê uma situação como essa, em Cabo Verde e outros países também, aí a gente percebe, né, que de fato a gente precisa sair da caixa mesmo, a gente precisa conhecer a realidade lá de fora, a gente precisa, porque quando a gente tem uma experiência transcultural, aí que a gente vai entender que às vezes nós perdemos muitas oportunidades onde nós estamos. E o missionário encarnado é isso. Ele está aí no Cabo Verde, ou mesmo aqui nas subculturas que nós temos aqui no Brasil, às vezes a gente, de uma cidade para outra, a gente já tem essa diferença, parece que uma cultura completamente diferente quando a gente sai de um lugar para o outro, né? Então, é isso, meu povo, é a gente valorizar o que a gente tem, a gente florescer onde nós estivermos plantados, e se tivermos esta Amém. oportunidade, esse privilégio de sair, de ir no Cabo Verde ou no outro país, que também possamos dar o nosso melhor e que também nós possamos ali fazer o máximo que nós conseguirmos ali para seguir o exemplo de Cristo, encarnar naquela cultura e viver ali de acordo com a realidade onde nós estivermos, né? A professora quer falar, estamos encerrando, a professora fala e depois, então, nós teremos a oração final. Pode falar, professora Lucicleia. Isso, Simone. Olha só, eu até coloquei aí no chat e eu queria só pedir aí para o pastor Daniel que ele nos orientasse em relação a encarnar uma nova cultura, mas guardar os princípios, porque eu que convivo aqui na aldeia, em muitos momentos as pessoas escandalizavam que eu colocava um cocar, que eu colocava uma camisa, e aí às vezes confunde um pouco, né? Ah, você vai encarnar, então colocou uma roupa, vai quebrar o princípio, não vai quebrar o princípio, né, divino, o princípio bíblico, um princípio doutrinário da igreja, e talvez o pastor Daniel pudesse falar rapidamente sobre isso, eu acharia interessante. Perfeito, professora, perfeito. Aquele é o sentido, né? Princípios são inegociáveis, costumes são negociáveis. Então, assim, enquanto estiver no âmbito do costume, naturalmente, a gente consegue negociar. Se não está ferindo nenhum princípio ou mesmo saúde, é, dá para a gente adaptar, sabe? É o que o pastor Val aí fez, é o que você tem feito aí na aldeia. Não tem problema nenhum. Vestir uma camisa da aldeia, não tem problema nenhum. Eu dormir em uma cama de palha ou algo parecido,
tem problema nenhum. O que é que tem? Eu passei a vida toda dormindo numa cama de colchão, mas o que é que tem a dormir agora em uma cama de palha? Comer com ele, junto com ele, sentado ao chão. Então, assim, costumes são negociáveis, princípios são inegociáveis. Jesus, ele desceu do céu, ele encarnou, ele vestiu a nossa roupa, dormiu na nossa cama, ele andou no meio de todos nós, ele fez tudo isso, mas ele não negociou princípios. O auxílio do Senhor era latente em sua fala. Então, assim, professora, muito bom você pensar isso, você trazer a atenção disso, porque isso a gente vai até mais preparado. É ver Jesus como modelo. Jesus encarnou, mas não abriu mão dos princípios do céu. E é isso que a gente também faz parte, né? Somos cidadãos celestes e aí devemos também seguir essa mesma linha de pensamento. Obrigado. Obrigada. Muito bom, né? Louvado seja Deus. Mais Pastor, uma vez, obrigada, Pastor Val. Muito obrigada mesmo. Que Deus continue te usando e te abençoando aí ao senhor e sua esposa e toda a sua amém. família, tá? Obrigada. Foi uma grande contribuição nesta aula. Pastor Daniel, nós Obrigado. te agradecemos imensamente. É sempre muito bom tê-lo também aqui na Escola de Missões, tá? Que Deus seja louvado. E nós vamos precisar finalizar, porque tem algumas pessoas entrando agora para uma reunião que se seguirá. Nós vamos precisar finalizar a nossa aula da Escola de Missões hoje, mas já com um convite para numa próxima oportunidade para que vocês voltem aí para contar mais um pouquinho para nós. Nós queremos mais. É muito bom saber do que está acontecendo aí. Isso enriquece, isso motiva, nos dá Uhum. ânimo para a gente também fazer algo pelo Senhor, pela pregação do Evangelho, viu? Que Deus seja louvado pela Amém. sua vida, Pastor Val e Pastor Daniel. Amém. Agora vamos precisar da oração final, né? Então, Pastor Daniel, fica aí à vontade para conduzir esse momento, ou o Pastor Val, um dos dois, nos abençoa aí com essa oração final para a aula da Escola de Missões. Pastor Val, ora para nós, por Estão me gentileza, ouvindo? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, para gente. Orem. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, Ion, Criador dos céus, da terra, do mar e da fonte das águas. Nossa gratidão por mais um dia de vida e saúde que o Senhor nos concedeu, que o que nós conversamos aqui a respeito da missão, que é do Senhor, que teu Santo Espírito venha fortalecer o nosso desejo no coração de te servir onde nós estivermos, e de que, através do poder do teu Espírito Santo agindo em nossas vidas, cada um de nós que aqui estamos possamos ser instrumento de levar mensagem de perdão e de esperança a cada pessoa e a cada família. Nos concede uma boa noite, fica com a reunião que eles vão ter agora também, que as bênçãos do Senhor repouse sobre cada um de nós e sobre cada uma família aqui representada. Nos concede o teu perdão e a tua bênção, nós te oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. amém. Muito obrigada, meu Abraço. povo. Muito obrigada, Pastor Val. Muito obrigada, Obrigado. Pastor Daniel, Amém. Cleia, os demais. Deus abençoe a todos vocês. Amém.